Porque uma parte significativa dos americanos, 73% para ser exato, não chega aos 85 anos, enquanto outros cidadãos ultrapassam com sucesso a marca dos 95, mantendo vitalidade e total independência. A razão reside em 6 erros não óbvios que a maioria dos idosos comete diariamente, sem sequer suspeitar que essas ações encurtam implacavelmente suas vidas. No entanto, existem soluções simples, mas eficazes, capazes de proporcionar 10 a 15 anos adicionais de vida saudável, e é possível começar a aplicá-las agora mesmo. Uma atenção especial deve ser dada ao 4º erro, que pode causar um verdadeiro choque, pois 90% dos idosos o praticam diariamente, acreditando erroneamente que é benéfico. Enquanto isso, pesquisadores de Harvard descobriram que ele aumenta o risco de mortalidade em impressionantes 40%. No ano passado, cientistas da Universidade Johns Hopkins realizaram uma extensa observação de 10 anos com 2.400 americanos entre 65 e 75 anos. Os resultados do estudo foram bastante reveladores. Os participantes que conseguiram evitar esses 6 erros comuns tiveram 85% de chance de viver até os 90 anos, mantendo uma excelente saúde. Em contraste, aqueles que cometeram 3 ou mais dos erros indicados tiveram apenas 23% de probabilidade de chegar aos 80 anos. Primeiro erro oculto: o perigoso padrão de desidratação. A maioria dos idosos consome menos da metade do volume de água vitalmente necessário para seus corpos envelhecidos. Isso cria uma crise de saúde oculta, mas extremamente grave, que acelera os processos de envelhecimento e aumenta significativamente o risco de mortalidade prematura. Segundo pesquisas da Clínica Mayo, idosos precisam de 8 a 10 copos de água diariamente. No entanto, estatísticas alarmantes mostram que 75% deles consomem menos de 4 copos. Essa situação é explicada por mudanças naturais relacionadas à idade. Com o passar dos anos, a sensação de sede diminui e a função renal, responsável pela retenção de água no corpo, sofre alterações. A DRA. Jennifer Adams, geriatra líder da Clínica Mayo, explica detalhadamente que a desidratação crônica em idosos desencadeia uma cascata de problemas de saúde. Entre eles, o espessamento do sangue, a redução da funcionalidade renal, a piora da circulação sanguínea e um declínio notável nas funções cognitivas. É notável que muitos atribuem erroneamente esses sintomas ao envelhecimento normal, sem associá-los à ingestão insuficiente de líquidos. Os rins de pessoas com mais de 65 anos perdem aproximadamente 10% de sua capacidade de filtração a cada década, tornando a hidratação adequada ainda mais crítica para a eliminação eficaz de toxinas e a manutenção do funcionamento celular normal. A desidratação afeta negativamente todos os sistemas de órgãos do corpo, mas os idosos enfrentam riscos únicos. Seus corpos contêm, em geral, menos água, e os rins funcionam com menos eficiência em comparação com adultos jovens. Quando o corpo sofre de deficiência de água, o sangue fica mais espesso, e o coração precisa trabalhar com carga aumentada para bombeá-lo, o que leva ao aumento da pressão arterial em todo o sistema cardiovascular. Pesquisas da Clínica Mayo também demonstram que idosos cronicamente desidratados têm um nível 60% maior de infecções do trato urinário, 45% mais chances de sofrer de cálculos renais e enfrentam um risco significativamente elevado de formação de coágulos sanguíneos, que podem provocar derrames ou ataques cardíacos. Os tecidos cerebrais, compostos por 85% de água, encolhem com a desidratação, o que se manifesta como confusão, problemas de memória e aumento da frequência de quedas. Muitos idosos e suas famílias confundem erroneamente esses sintomas com sinais de demência ou do processo natural de envelhecimento. Como ilustração, podemos citar o exemplo de Linda Washington, uma moradora de 78 anos da Flórida, que diariamente sentia fadiga crônica e infecções urinárias frequentes. Sua condição só melhorou depois que o médico descobriu que ela bebia apenas 2 copos de água por dia. Em 3 semanas após o início da hidratação correta, a energia de Linda foi totalmente restaurada, e as infecções cessaram. Sua clareza cognitiva melhorou tão notavelmente que até seus filhos adultos notaram a diferença durante as chamadas telefônicas semanais. Para melhorar a hidratação, recomenda-se começar o dia com um copo de água, 240 ml, imediatamente após acordar. Em seguida, deve-se beber mais um copo a cada 2 horas ao longo do dia, até que o volume total atinja 8-10 copos. É aconselhável manter uma garrafa grande de água em um local visível na mesa da cozinha e marcar nela metas horárias para acompanhar visualmente o progresso. Se a água comum parecer sem graça, pode-se adicionar uma fatia de limão ou pepino para dar sabor sem calorias extras ou aditivos artificiais. A configuração de alarmes suaves no telefone a cada 2 horas servirá como um lembrete para a necessidade de hidratação,
até que esse hábito se torne automático. Deve-se lembrar que os rins, o coração e o cérebro enfrentam dificuldades significativas sem água suficiente para funcionar corretamente. Segundo erro oculto, a postura mortal para dormir. A posição em que uma pessoa dorme pode lenta, mas seguramente, danificar seu cérebro e encurtar a expectativa de vida, impedindo os processos naturais de desintoxicação do corpo que ocorrem durante o repouso. Pesquisas da Harvard Medical School mostram convincentemente que dormir de costas ou de bruços bloqueia o sistema linfático do cérebro. Este sistema é responsável pela remoção de produtos residuais tóxicos, incluindo as placas amiloides, que estão intimamente ligadas à doença de Alzheimer e outras formas de demência. O Dr. Michael Foster, renomado pesquisador do sono de Harvard, descobriu que idosos que dormem predominantemente de lado demonstram uma remoção 25% melhor de resíduos cerebrais e taxas significativamente mais baixas de declínio cognitivo em comparação com aqueles que preferem dormir de costas ou de bruços. O sistema de limpeza do cérebro funciona de forma mais eficaz quando o líquido cefalorraquidiano pode circular livremente pelas vias neurais. Isso ocorre de forma ideal apenas em posições de sono que garantem vias aéreas abertas e alinhamento correto da coluna vertebral. O cérebro acumula resíduos metabólicos ao longo do dia, assim como o corpo acumula lixo físico que requer remoção regular. Durante o sono, especialmente nas fases de sono profundo, o cérebro literalmente diminui de volume em 60% para que o líquido cefalorraquidiano possa lavar toxinas, células mortas e fragmentos de proteínas que, de outra forma, poderiam danificar o tecido nervoso. Pesquisas de Harvard mostram que posições de sono inadequadas podem reduzir a eficácia desse processo de limpeza criticamente importante em até 70%, permitindo que substâncias nocivas se acumulem e acelerem o envelhecimento cerebral, a perda de memória, além de aumentar o risco de desenvolver demência. Além disso, dormir de costas aumenta o risco de apneia do sono, que interrompe o fluxo de oxigênio para o cérebro e piora ainda mais o processo de desintoxicação, necessário para manter as funções cognitivas com a idade. O exemplo de Gerald Martinez, um morador de 82 anos da Califórnia, serve como uma confirmação clara. Ele mudou de dormir de costas para dormir de lado depois que seu médico explicou a relação entre a posição de dormir e a saúde cerebral. Gerald usa um travesseiro de corpo para manter uma posição confortável de lado durante toda a noite e relata uma melhora significativa na qualidade do sono e na clareza mental matinal. Seus recentes testes cognitivos mostraram resultados aprimorados em comparação com anos anteriores, o que contradiz o quadro típico de declínio relacionado à idade. Para otimizar a postura de sono, recomenda-se que esta noite você coloque um travesseiro firme entre os joelhos e outro pequeno travesseiro ou uma toalha enrolada atrás das costas para manter a posição de dormir de lado durante toda a noite. Deve-se dar preferência ao lado esquerdo, pois essa posição otimiza tanto a drenagem cerebral quanto reduz o refluxo ácido, que pode prejudicar a qualidade do sono. Se a pessoa está acostumada a dormir de costas, deve-se esperar um curto período de adaptação de 1 a 2 semanas, até que o corpo se acostume à nova posição. Também é recomendável substituir travesseiros velhos e planos por outros que ofereçam suporte e alinhem corretamente a cabeça e o pescoço ao dormir de lado. Mudar a postura de sono esta noite ajudará a proteger o cérebro do acúmulo de toxinas que aceleram o declínio cognitivo. Terceiro erro oculto: o erro na distribuição de proteínas. O momento da ingestão de proteínas é muito mais importante do que a quantidade total. No entanto, a maioria dos idosos consome a maior parte de sua dose diária de proteínas no jantar. É nesse momento que seus corpos são menos eficientes para utilizá-la na manutenção da massa muscular. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que idosos que distribuem uniformemente a ingestão de proteínas ao longo do dia mantêm 40% mais massa muscular e densidade óssea em comparação com aqueles que consomem a maior parte da proteína em uma única e farta refeição noturna. A Dra. Zara Kim, pesquisadora de nutrição de Stanford, explica que músculos envelhecidos podem processar apenas cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição para síntese muscular. O excesso de proteína, que ultrapassa esse limite, é convertido em glicose ou armazenado como gordura, e não é utilizado para construir tecido muscular, tão necessário para os idosos manterem força, equilíbrio e independência. A síntese de proteínas musculares atinge seu pico dentro de 2 a 3 horas após o consumo de proteína, tornando o momento da refeição um fator crucial para maximizar os benefícios da proteína dietética na construção muscular. O corpo humano perde de 3 a 8% da massa muscular por década após os 30 anos, e esse processo se acelera após os 65 anos. Essa redução da massa muscular contribui para o desenvolvimento de fraqueza, aumenta o risco de quedas, fraturas e perda de independência, o que muitos idosos mais temem. Quando uma pessoa consome uma grande quantidade de proteína no jantar,
Seu corpo não consegue utilizá-la de forma eficaz, pois a síntese de proteínas musculares diminui naturalmente nas horas da noite, quando o metabolismo desacelera, preparando-se para o sono. Pesquisas realizadas em Stanford mostram convincentemente que idosos que negligenciam a proteína no café da manhã ou a consomem em quantidades mínimas no almoço perdem massa muscular 2 vezes mais rápido do que aqueles que distribuem uniformemente a ingestão de proteína em 3 refeições principais. Essa perda de massa muscular afeta diretamente a capacidade da pessoa de subir escadas, carregar compras, manter o equilíbrio e se recuperar eficazmente de doenças ou lesões, que, infelizmente, se tornam cada vez mais comuns com a idade. Como exemplo, podemos citar Vincent Shen, um morador de 79 anos do Arizona, que gradualmente perdia força e tinha dificuldades de equilíbrio. A situação mudou quando ele ajustou sua dieta, incluindo 25 gramas de proteína no café da manhã, almoço e jantar, abandonando o antigo hábito de consumir a maior parte da proteína no jantar. Em apenas 2 meses, Vincent recuperou força suficiente para retomar seu hobby favorito, a marcenaria, e se livrou da necessidade de usar uma bengala. Seu fisioterapeuta registrou melhorias significativas na força de preensão e no equilíbrio, que estavam diretamente correlacionadas com a melhor distribuição de proteínas em sua dieta. A partir de amanhã, recomenda-se incluir 25-30 gramas de proteína no café da manhã, utilizando alimentos como ovos, iogurte grego ou queijo cottage, combinados com torradas integrais ou frutas. Mais 25-30 gramas de proteína devem ser adicionados ao almoço na forma de carne magra, peixe, feijão ou saladas ricas em proteínas com nozes ou sementes. O consumo de proteína no jantar deve ser limitado a 25-30 gramas, focando em vegetais e carboidratos complexos para a refeição noturna. Como orientação para as porções de proteína, pode-se usar o tamanho da palma da mão, buscando uma porção do tamanho da palma da mão em cada refeição, em vez de porções maiores, mas menos frequentes. Deve-se lembrar que os músculos se esgotam devido à distribuição inadequada de proteínas, o que impede a síntese muscular ideal ao longo do dia. Quarto erro oculto: a armadilha da caminhada saudável. Caminhar com a intensidade errada, na verdade, acelera os processos de envelhecimento, em vez de preveni-los. A razão é que caminhadas lentas oferecem benefícios cardiovasculares mínimos, criando uma falsa sensação de boa forma física. Pesquisas da Harvard Medical School mostram que idosos que caminham em um ritmo de conversação normal não demonstram melhora significativa na saúde cardiovascular, força muscular ou longevidade em comparação com seus pares sedentários. No entanto, eles frequentemente negligenciam outras atividades benéficas, acreditando erroneamente que suas caminhadas leves proporcionam exercício físico suficiente. A doutora Amanda Foster, fisiologista do exercício de Harvard, descobriu que a caminhada deve atingir 65 a 75% da frequência cardíaca máxima por pelo menos 15-20 minutos para induzir adaptações celulares que protegem contra doenças cardíacas, derrame, diabetes e morte prematura em idosos com mais de 65 anos. A caminhada lenta, embora agradável e certamente melhor do que a inatividade total, não cria o estresse fisiológico necessário para fortalecer o sistema cardiovascular, manter a massa muscular ou melhorar a densidade óssea, o que é crucial para um envelhecimento saudável. O coração, como qualquer músculo, precisa de carga regular para manter a força e a eficiência. No entanto, a maioria dos idosos caminha com uma intensidade que mal eleva a frequência cardíaca acima do nível de repouso. Quando uma pessoa caminha muito lentamente, seu sistema cardiovascular não recebe o estímulo de treinamento para melhorar a circulação, reduzir a pressão arterial ou aumentar a entrega de oxigênio aos órgãos vitais, incluindo o cérebro e os músculos. Pesquisas de Harvard mostram que idosos que praticam caminhada de intensidade moderada por 150 minutos por semana têm um risco 35% menor de mortalidade em comparação com aqueles que gastam o mesmo tempo em caminhada de baixa intensidade, que parece confortável, mas traz benefícios mínimos para a saúde. A ilusão de que qualquer movimento é benéfico levou milhões de idosos a perder tempo precioso em exercícios que não protegem contra o declínio relacionado à idade que eles tentam prevenir. A história de Barbara Lewis, uma moradora de 84 anos de Ohio, serve como um exemplo claro. Por anos, ela caminhou diariamente por 30 minutos em um ritmo lento, sem observar melhorias em sua saúde, até que seu médico recomendou a caminhada intervalada, alternando trechos mais rápidos e mais lentos. Em 6 semanas após o aumento da intensidade de suas caminhadas, Bárbara teve a pressão arterial reduzida, a energia aumentou significativamente e seu equilíbrio melhorou tanto que ela pôde retomar as caminhadas com seu grupo local de idosos. Seu cardiologista notou melhorias significativas nos resultados do teste de estresse, que se correlacionaram diretamente com as mudanças na intensidade de sua caminhada. Amanhã,
Recomenda-se incluir intervalos de 2 minutos de caminhada rápida a cada 5 minutos durante a caminhada habitual, buscando atingir um ritmo em que se possa falar apenas em frases curtas e não em frases completas. Para monitorar a frequência cardíaca, pode-se usar um simples rastreador de fitness ou aplicativo de smartphone, visando 65 a 75% da frequência cardíaca máxima, que é calculada como 220 menos a idade. Deve-se começar com apenas 15 minutos de caminhada intervalada 3 vezes por semana, aumentando gradualmente a duração à medida que a forma física melhora ao longo de várias semanas. Se houver problemas nas articulações, pode-se tentar os mesmos intervalos de intensidade na piscina, onde a água suporta o peso, permitindo movimentos vigorosos. Deve-se perceber que a rotina de caminhada atual pode estar desperdiçando um tempo precioso que poderia proteger o sistema cardiovascular e prolongar anos de vida saudável. Quinto erro oculto: o acelerador do isolamento social. Este erro é tão letal quanto fumar 15 cigarros por dia. No entanto, a maioria dos idosos não percebe que o comete, afastando-se gradualmente das conexões sociais que literalmente sustentam suas vidas. Pesquisas do Centros de Controle de Doenças, CDC, mostram que o isolamento social aumenta o risco de mortalidade em idosos em 50%, o que é comparável a fatores como obesidade, tabagismo ou pressão alta. No entanto, este aspecto recebe muito menos atenção de profissionais de saúde e famílias, que se concentram principalmente em problemas de saúde física. A Dra. Lisa Shen, pesquisadora de saúde comportamental do CDC, explica que a solidão causa inflamação crônica, enfraquece a função imunológica, aumenta os níveis de hormônios do estresse e acelera o envelhecimento celular em nível genético, criando uma cascata de problemas de saúde que afetam todos os sistemas de órgãos do corpo. Muitos idosos experimentam um sutil afastamento social que começa com pequenas mudanças, como recusar convites, evitar telefonemas ou diminuir a participação na vida comunitária. Mas essas mudanças, aparentemente insignificantes, podem rapidamente se transformar em um isolamento perigoso. O sistema imunológico precisa de conexões sociais para funcionar de forma otimizada. Pesquisas mostram que idosos solitários têm uma resposta imunológica 40% mais fraca às vacinas e taxas significativamente mais altas de infecções, distúrbios autoimunes e câncer em comparação com seus pares socialmente ativos. O isolamento social também perturba o padrão de sono, intensifica a depressão e a ansiedade, acelera o declínio cognitivo e cria um ciclo de feedback negativo, onde a solidão torna a interação social mais difícil e opressora. Pesquisas do CDC mostram que idosos isolados têm o dobro de chances de procurar atendimento em pronto-socorros, permanecem mais tempo em hospitais e incorrem em custos de saúde mais altos, porque a solidão literalmente torna as pessoas mais doentes e retarda a recuperação de doenças ou lesões. O impacto fisiológico do isolamento social é tão grave que é comparável a condições médicas sérias, mas pode ser totalmente prevenido com interação social constante. Consideremos como Frank Rodrigues, um viúvo de 77 anos do Texas, gradualmente parou de frequentar seu jogo de cartas semanal e seu clube do livro mensal após a morte de sua esposa, acreditando que precisava de tempo sozinho para superar o luto. Em 6 meses, a saúde de Frank deteriorou-se rapidamente, resfriados frequentes, problemas de sono e problemas de memória que preocupavam seus filhos adultos. Quando Frank retomou suas atividades sociais e se juntou a um grupo de apoio a enlutados, seus problemas de saúde foram resolvidos em algumas semanas, demonstrando a poderosa conexão entre o envolvimento social e o bem-estar físico. Recomenda-se planejar pelo menos uma interação social significativa todos os dias, seja um telefonema, um café com um amigo ou a participação em eventos comunitários que despertem interesse. Deve-se aderir ou criar compromissos sociais regulares, como trabalho voluntário, serviços religiosos, grupos de interesse ou atividades esportivas, que proporcionem conexão humana constante e um propósito comum. Se a mobilidade ou o transporte limitam as oportunidades, pode-se explorar comunidades online, videochamadas com a família ou eventos na vizinhança que exijam viagens mínimas, mas proporcionem estimulação social regular. Deve-se entrar em contato hoje com uma pessoa com quem não se fala há muito tempo e fazer um plano concreto para a comunicação regular, em vez de deixar os contatos sociais ao acaso. As conexões sociais determinam diretamente a duração e a qualidade de vida de forma mais poderosa do que a maioria das intervenções médicas. Sexto erro oculto: o perigo da interação de suplementos. A ingestão de suplementos comuns com certos alimentos pode criar combinações tóxicas que danificam órgãos e bloqueiam a absorção de nutrientes. No entanto, a maioria dos idosos não segue nenhuma recomendação sobre o horário de ingestão de vitaminas, minerais e preparações à base de plantas. Pesquisas realizadas na Universidade Johns Hopkins revelaram uma estatística alarmante.
85% dos idosos tomam suplementos incorretamente, o que leva a interações perigosas. Essas interações podem causar danos ao fígado, problemas renais, deficiência de nutrientes e, paradoxalmente, reduzir a eficácia dos próprios suplementos pelos quais as pessoas pagam e nos quais depositam esperanças de melhorar sua saúde. O Dr. Michael Thompson, farmacologista da Universidade Johns Hopkins, descobriu que, por exemplo, suplementos de cálcio tomados simultaneamente com ferro bloqueiam a absorção de ferro em até 60%. Da mesma forma, a ingestão de vitamina D sem gordura suficiente impede sua absorção e pode levar à deficiência, apesar da ingestão regular de suplementos. Muitos idosos consomem punhados de suplementos junto com alimentos que contêm produtos que neutralizam ou impedem a absorção exatamente dos nutrientes que eles tentam obter. Essencialmente, isso leva ao desperdício de dinheiro e a potenciais danos à própria saúde. O sistema digestivo humano é capaz de processar eficazmente apenas certas combinações de nutrientes. Algumas vitaminas e minerais competem por vias de absorção, enquanto outras exigem condições especiais para serem utilizadas pelo organismo. Por exemplo, quando o cálcio é tomado com alimentos ricos em fibras, a fibra se liga ao cálcio e impede sua absorção, o que leva à perda contínua de massa óssea, apesar da ingestão de suplementos caros de cálcio. Pesquisas da Universidade Johns Hopkins mostram que idosos que tomam suplementos aleatoriamente com as refeições absorvem 40 a 70% menos nutrientes em comparação com aqueles que seguem as regras de horário de ingestão, que otimizam a absorção e previnem interações perigosas. Além disso, alguns suplementos podem interagir com medicamentos prescritos, alterar os níveis de açúcar no sangue ou criar acúmulos tóxicos quando tomados incorretamente, tornando o horário correto de ingestão essencial tanto para eficácia quanto para segurança. Como ilustração, podemos citar o caso de Joyce Kim, uma moradora de 81 anos de Oregon, que por anos tomou suplementos de cálcio, ferro e fibra junto com o café da manhã, sem perceber que eles bloqueavam a absorção um do outro. Depois que ela aprendeu sobre o horário correto de ingestão com seu farmacêutico, Joyce distribuiu a ingestão de suplementos ao longo do dia, cálcio com jantar, ferro com estômago vazio e fibra entre as refeições. Um recente teste de densidade óssea mostrou uma melhora pela primeira vez em muitos anos, e seu nível de energia aumentou significativamente à medida que seu nível de ferro se normalizava. Para otimizar a ingestão de suplementos, recomenda-se tomar suplementos de cálcio com jantar ou antes de dormir, quando o nível de ácido estomacal é ideal para a absorção. Deve-se evitar tomar cálcio dentro de 2 horas após a ingestão de suplementos de ferro ou alimentos ricos em fibras. Suplementos de ferro devem ser tomados com o estômago vazio com alimentos ricos em vitamina C, como suco de laranja, para melhorar a absorção. No entanto, é importante separar o ferro do cálcio, antiácidos ou café por pelo menos 2 horas. Vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, devem ser tomadas com alimentos que contenham gorduras saudáveis, como nozes, abacate ou azeite, para garantir a absorção adequada. Recomenda-se criar um cronograma simples que distribua os diferentes suplementos ao longo do dia, em vez de tomar todos de uma vez. Também é crucial consultar seu farmacêutico sobre potenciais interações com quaisquer medicamentos prescritos. Deve-se verificar o horário de ingestão dos suplementos antes da próxima refeição para garantir que você esteja realmente absorvendo os nutrientes pelos quais paga e não criando interações prejudiciais. Esses 6 erros ocultos encurtam imperceptivelmente a vida de milhões de idosos que nem sequer suspeitam que estão cometendo falhas perigosas, que parecem inofensivas ou até benéficas. Ao evitar essas armadilhas comuns, é possível aumentar significativamente suas chances de viver até os 85, 90 anos e mais, mantendo a energia e a independência que tornam esses anos adicionais verdadeiramente valiosos. Cada um desses erros é totalmente corrigível, a partir de hoje, com mudanças simples que não custam nada, mas podem adicionar mais de uma década de vida saudável.